Reencontrei meu primeiro amor e tudo mudou. Naquela manhã de domingo, o sol já ardia sobre Copacabana quando saí para minha caminhada habitual. 50 anos atrás, eu correria na praia sem camisa, exibindo a energia da juventude. Hoje, aos 65, meus passos são mais lentos, medidos, como se cada um carregasse o peso das décadas vividas. Vocês devem estar se perguntando quem sou eu. Meu nome é Carlos, viúvo há 5 anos, pai de 2 filhos crescidos e avô de 3 pestinhas adoráveis. Moro sozinho num apartamento de 2 quartos na rua Barata Ribeiro, o mesmo em que criei minha família. As paredes guardam as memórias de uma vida que, até aquele domingo, eu julgava completa e bem resolvida. Enquanto caminhava pela calçada em direção à Praça Cerzedelo Correia, observava o movimento peculiar daquele pedaço do rio. Jovens saindo da praia com seus corpos bronzeados, idosos passeando com seus cachorros, famílias indo à missa na Igreja Nossa Senhora de Copacabana. A vida pulsava ao meu redor, mas eu me sentia um mero espectador, como se assistisse a um filme antigo pela 1000ª vez. Foi então que avistei a Feira de Antiguidades. Ela acontecia todo segundo domingo do mês, mas eu raramente prestava atenção. Naquele dia, porém, algo me atraiu. Talvez fosse o brilho de um objeto de prata exposto numa das barracas, ou o cheiro de livros velhos que pairava no ar. Decidi dar uma olhada. Passeei entre as barracas, observando relógios de bolso, discos de vinil, móveis art deco. Cada objeto parecia contar uma história, ecoando vozes de um passado que eu acreditava ter deixado para trás. Foi quando parei em frente a uma mesa repleta de fotografias antigas em preto e branco. "Essas fotos são da sua família?" Perguntei à senhora de cabelos grisalhos que cuidava da barraca. "Não, são retratos antigos que coleciono. Cada um tem sua própria história." Ela respondeu com um sorriso gentil. Peguei uma das fotos. Era de um casal jovem em frente ao Copacabana Palace, sorrindo como se o mundo lhes pertencesse. Por um momento vi a mim mesmo e... Carlos Mendonça, é você?" Aquela voz. Meu Deus, aquela voz. Há quanto tempo eu não a ouvia? 30, 40 anos? Virei-me lentamente, meu coração batendo como não batia há décadas. E lá estava ela, Marisa. O tempo havia sido gentil com ela. Os cabelos, antes negros como a noite de Copacabana, agora exibiam fios prateados que brilhavam sob o sol da manhã. As linhas em seu rosto contavam histórias de risos e lágrimas, de alegrias e tristezas. Mas os olhos eram os mesmos, aquele verde esmeralda que me fez perder o sono tantas noites na juventude. "Marisa", consegui balbuciar, minha voz traindo a emoção que tentava conter. "Quanto tempo!" Ela sorriu, e naquele sorriso vi a menina de 18 anos por quem me apaixonei perdidamente no verão de 1975. "Pois é, Carlos, parece que foi ontem que dançávamos no Clube Marimbás, não é?" Aquela simples frase desencadeou uma avalanche de memórias. O cheiro do mar, misturado com o perfume dela, o som da bossa nova tocando ao fundo, o gosto salgado de nosso primeiro beijo. Você mora por aqui?" Perguntei, tentando encontrar um ponto de equilíbrio na conversa. Voltei para o Rio há 2 meses. Depois de quase 30 anos em São Paulo, decidi que era hora de voltar às origens. Ela respondeu, seus olhos nunca deixando os meus. "E você, ainda naquele apartamento na Barata Ribeiro?" Assenti, surpreso por ela se lembrar. "O mesmo, nunca consegui me desfazer dele." Um silêncio se instalou entre nós. Não era desconfortável, mas estava carregado de perguntas não feitas, de histórias não contadas, de um passado que subitamente ressurgia, exigindo ser confrontado. "Escuta", ela disse, quebrando o silêncio, "que tal tomarmos um café? Tem uma padaria aqui perto que faz um pão de queijo divino."
Hesitei por um momento. Minha rotina cuidadosamente construída, minha vida organizada e previsível, tudo parecia estar em risco com aquele simples convite. Mas algo dentro de mim, uma voz há muito silenciada, gritava para aceitar. Claro, respondi surpreendendo a mim mesmo. Seria ótimo. Enquanto caminhávamos lado a lado em direção à padaria, senti como se o tempo tivesse dado um salto para trás. As ruas de Copacabana pareciam diferentes, mais vivas, mais coloridas. Ou seria eu quem estava vendo o mundo com outros olhos? Sentamos numa mesinha na calçada, pedimos café e pão de queijo. A conversa fluiu naturalmente, como se os anos de separação nunca tivessem existido. Falamos sobre nossas vidas, nossos trabalhos, nossas famílias. Marisa havia se casado, tido uma filha, se divorciado. Eu contei sobre meu casamento com Helena, sobre meus filhos, sobre a dor da viuvez. Mas havia algo mais ali, algo não dito, uma pergunta que pairava no ar, que nenhum de nós tinha coragem de fazer. Por que nos separamos? O que teria acontecido se tivéssemos ficado juntos? Quando o sol começou a se pôr, percebemos que havíamos passado horas conversando. Era hora de ir. Foi maravilhoso te reencontrar, Carlos, Marisa disse, seus olhos brilhando de uma maneira que fez meu coração saltar. Igualmente, respondi, sentindo um nó na garganta. Quem sabe a gente não se encontra de novo por aí? Ela sorriu, aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Quem sabe? O Rio é cheio de surpresas, não é? Nos despedimos com um abraço desajeitado, cheio de hesitação e desejo reprimido. Enquanto a via se afastar, misturando-se à multidão de Copacabana, senti algo despertar dentro de mim, uma inquietação, um questionamento sobre todas as escolhas que fiz na vida. Voltei para casa naquela noite com a cabeça girando. As memórias do passado se misturavam com as emoções do presente, criando um turbilhão em minha mente. Ao entrar no apartamento silencioso, olhei para a foto de Helena na estante. Ela sorria, como sempre, mas agora seu sorriso parecia diferente. Acusador, talvez? O que está acontecendo comigo? Murmurei para o apartamento vazio. Deitei-me na cama, sabendo que o sono não viria facilmente. O reencontro com Marisa havia despertado questões que eu acreditava estarem enterradas há muito tempo. Quem eu era realmente? Quem eu poderia ter sido? E mais importante, quem eu queria ser daqui para frente? Enquanto o som distante das ondas de Copacabana invadia meu quarto, percebi que minha vida, tão cuidadosamente planejada e vivida, estava prestes a mudar. E o mais assustador, uma parte de mim ansiava por essa mudança. O que o destino reservava para mim agora, que o passado havia ressurgido, só o tempo diria. Mas uma coisa eu sabia, nada seria como antes. Nos dias que se seguiram ao reencontro com Marisa, minha rotina tão bem estabelecida começou a desmoronar como um castelo de areia atingido pela maré. As manhãs, antes preenchidas com a leitura do jornal e um café vagaroso na varanda, agora eram tomadas por uma ansiedade palpável. Cada ruído na rua me fazia olhar pela janela, esperando ver aqueles cabelos prateados e o sorriso que havia reacendido algo em mim. Vocês já sentiram como se estivessem vivendo duas vidas ao mesmo tempo? Uma, a que vocês construíram ao longo dos anos, com suas certezas e confortos. A outra, uma possibilidade, um e se, que ressurge das profundezas do passado, ameaçando engolir tudo o que você acreditava ser. Na quarta-feira seguinte recebi a visita de minha filha, Luísa. Ela apareceu sem avisar, como costumava fazer, trazendo consigo o cheiro de fraldas e o cansaço de uma mãe de gêmeos de 2 anos. Pai, você está bem? Ela perguntou, seus olhos, tão parecidos com os de Helena, me examinando com preocupação. Parece distante. Tentei sorrir, afastando as lembranças de Marisa que não me deixavam. Estou ótimo, querida, só um pouco cansado.
Você sabe como é a idade. Luísa não pareceu convencida. Ela sempre foi perspicaz demais para o meu próprio bem. Pai, eu te conheço. Tem algo diferente. Aconteceu alguma coisa? Por um momento, considerei contar a ela sobre o reencontro. Mas como explicar algo que nem eu mesmo entendia? Como dizer à minha filha que o homem que ela conhecia como pai, viúvo, dedicado, avô carinhoso, estava sendo consumido por sentimentos que julgava há muito esquecidos? Não é nada, Luísa. Só ando pensando muito na sua mãe ultimamente. Menti, sentindo o peso da culpa em cada palavra. Ela segurou minha mão, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ah, pai, eu sei que é difícil. Eu também sinto muita falta dela. Naquele momento, me senti o pior dos homens. Ali estava minha filha, oferecendo conforto para uma dor que eu não estava realmente sentindo. Pelo menos, não da forma como ela imaginava. Depois que Luísa foi embora, promovendo visitar mais vezes, me vi diante do espelho do banheiro. Quem era aquele homem que me encarava de volta? Um viúvo solitário buscando conforto em lembranças do passado? Ou um velho tolo revivendo paixões juvenis? Foi nesse estado de confusão que, na sexta-feira, decidi fazer algo impulsivo. Algo que o velho Carlos jamais faria. Peguei o telefone e liguei para o Clube Marimbás. Boa tarde, eu gostaria de saber se vocês ainda realizam aqueles bailes de sábado à noite. Perguntei, sentindo-me como um adolescente marcando seu primeiro encontro. Sim, senhor. Todos os sábados a partir das 21h, respondeu a voz do outro lado da linha. Desliguei o telefone com o coração disparado. O que eu estava fazendo? Será que Marisa frequentava esses bailes? Será que ela sequer se lembrava deles? No sábado, à noite, me vi diante do guarda-roupa, encarando ternos que não usava há anos. Optei por uma camisa azul marinho. Marisa sempre dizia que combinava com meus olhos. E uma calça social. Passei perfume, penteei os cabelos grisalhos com cuidado. Você está ridículo, Carlos, disse para meu reflexo, um velho tentando reviver o passado. Mas mesmo assim fui. O Clube Marimbás estava diferente do que eu lembrava. Mais moderno, mais iluminado. Mas o cheiro do mar, misturado com perfume e expectativa, era o mesmo. A música tocava, não mais bossa nova, mas ainda assim convidativa. Sentei-me no bar pedindo uma água tônica. Meus olhos percorriam o salão buscando um rosto familiar. Casais dançavam, alguns com a desenvoltura da juventude, outros com a elegância que só os anos podem trazer. Foi então que a vi. Marisa estava linda, usando um vestido verde que realçava seus olhos. Ela dançava com um homem que não reconheci, rindo de algo que ele dizia. Meu coração se apertou de uma forma que não sentia há décadas. Nossos olhares se cruzaram. Vi a surpresa em seus olhos, seguida por algo mais. Alegria? Curiosidade? Ela disse algo ao seu parceiro de dança e começou a caminhar em minha direção. Carlos, que surpresa te ver aqui, ela exclamou, sentando-se ao meu lado no bar. Pois é, respondi tentando soar casual. Resolvi reviver os velhos tempos. E você? Vem sempre aqui? Ela riu, aquele riso que eu conhecia tão bem. É a primeira vez desde que voltei ao Rio. Minha filha insistiu. Que eu saísse um pouco, conhecesse pessoas. Sua filha parece sábia, comentei, sentindo uma pontada de ciúme do homem com quem ela dançava. Marisa me olhou por um longo momento, como se tentasse decifrar algo. Carlos, você veio aqui por minha causa? A pergunta pairou entre nós, carregada de possibilidades. Eu poderia mentir, dizer que era mera coincidência, mas algo dentro de mim, talvez aquele jovem de 20 anos que nunca realmente morreu, me impeliu à verdade. Sim, admiti, sentindo o peso de 40 anos de "e se" naquela simples palavra. Ela não disse nada por um momento. Então, estendeu a mão para mim. Dança comigo? Peguei sua mão,
sentindo a eletricidade do toque. Enquanto caminhávamos para a pista de dança, vi de relance nossos reflexos em um espelho. Não éramos mais os jovens despreocupados de outrora. Éramos dois adultos, carregando o peso de vidas vividas, de escolhas feitas, de amores perdidos e encontrados. A música era lenta, permitindo que nos movêssemos com a cautela de quem redescobre um território familiar, mas mudado pelo tempo. Seu perfume me envolveu, trazendo à tona memórias que eu julgava perdidas. Por que terminamos, Marisa? A pergunta escapou de meus lábios antes que eu pudesse contê-la. Ela me olhou, seus olhos verdes cheios de uma mistura de tristeza e carinho. Éramos jovens, Carlos. Tínhamos sonhos diferentes, caminhos diferentes a seguir. E agora? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Agora, ela hesitou. Agora somos duas, pessoas diferentes, com histórias diferentes, com vidas construídas separadamente. Dançamos em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A música acabou, mas continuamos abraçados, como se temêssemos o que aconteceria quando nos separássemos. Finalmente, nos afastamos. Marisa sorriu, um sorriso cheio de uma tristeza doce. Obrigada pela dança, Carlos. Foi bom reviver essa memória. Ela se virou para ir embora, mas segurei seu braço suavemente. Marisa, eu gostaria de te ver de novo. Ela me olhou longamente, como se pesasse todas as implicações daquele pedido. Tem um café na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Amanhã, às 15h. Assenti, incapaz de conter o sorriso que se formava em meus lábios. Voltei para casa naquela noite com a cabeça girando, o cheiro de Marisa ainda em minhas roupas, a sensação de seu corpo junto ao meu durante a dança. Ao entrar no apartamento, a foto de Helena na estante parecia me observar com uma mistura de tristeza e incompreensão. Sentei-me na poltrona, olhando pela janela para a noite de Copacabana. O que eu estava fazendo? Estava traindo a memória de minha esposa? Ou estava finalmente permitindo-me viver novamente? Peguei o porta-retratos com a foto de Helena, traçando seu rosto com os dedos. O que você acha disso tudo, meu amor? Murmurei para a imagem sorridente. Naquela noite, sonhei. Sonhei com Helena e Marisa, com o passado e o presente, com caminhos tomados e caminhos deixados para trás. Acordei na manhã seguinte com uma certeza. Minha vida estava prestes a mudar drasticamente e eu, aos 65 anos, estava both terrified e exhilarated com essa perspectiva. O que o encontro de amanhã reservava? Que consequências essa reaproximação com Marisa traria para minha vida cuidadosamente construída? E mais importante, eu estava preparado para enfrentar tudo isso? Enquanto o sol nascia sobre Copacabana, eu sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia redefinir tudo o que eu acreditava sobre amor, lealdade e segundas chances. O Carlos de ontem teria recuado, mas o Carlos de hoje, ele estava pronto para mergulhar de cabeça no desconhecido. O domingo amanheceu com uma claridade quase ofuscante, como se o próprio sol conspirasse para iluminar cada canto obscuro de minha alma. Passei a manhã em um estado de agitação que não sentia há anos. Cada minuto se arrastava, recheado de ansiedade e expectativa pelo encontro com Marisa. Vocês já se perguntaram como seria se pudéssemos voltar no tempo, mas carregando todo o conhecimento e experiência que acumulamos? Era assim que eu me sentia, um homem de 65 anos, com o coração palpitante de um jovem de 20, prestes a encontrar seu primeiro amor. Cheguei ao café meia hora antes do combinado. Escolhi uma mesa perto da janela, de onde podia observar o vai e vem da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Pedi um café, mais para ter algo para ocupar minhas mãos inquietas do que por sede. Foi então que a vi atravessando a rua. Marisa caminhava
com a graça de quem carrega uma vida inteira de histórias. Nossos olhares se cruzaram através do vidro e, por um momento, o tempo pareceu congelar. Ela sorriu, aquele sorriso que sempre fazia meu coração saltar, e entrou no café. "Oi, Carlos", ela disse, sentando-se à minha frente. "Espero não ter te feito esperar muito." "Que nada", respondi, tentando soar casual. "Acabei de chegar." Mentira. Ela sabia. Eu sabia que ela sabia. Mas algumas convenções sociais são necessárias, mesmo entre velhos, amantes. Pedimos café e, por alguns minutos, falamos sobre amenidades. O tempo, como a cidade havia mudado, como o café ainda fazia o melhor pão de queijo de Copacabana. Mas havia uma tensão no ar, uma eletricidade quase palpável entre nós. "Carlos", Marisa finalmente quebrou o gelo, seus olhos verdes fixos nos meus. "Por que você foi ao clube ontem à noite?" A pergunta pairou entre nós, carregada de décadas de história não vivida. Respirei fundo, buscando coragem no fundo de minha xícara de café. "Porque desde que te vi naquela feira de antiguidades, não consigo parar de pensar em você", admiti, sentindo o peso de cada palavra. "Em nós, no que poderia ter sido." Marisa ficou em silêncio por um momento, seus dedos brincando com a borda da xícara. "Eu também tenho pensado muito, Carlos, sobre o passado, sobre as escolhas que fizemos." "Você se arrepende?" perguntei, temendo e ansiando pela resposta ao mesmo tempo. Ela levantou os olhos, um misto de emoções dançando naquele verde profundo. "Me arrependo de muitas coisas na vida, Carlos, mas amar você nunca foi uma delas." Meu coração disparou. Estendi a mão sobre a mesa, tocando seus dedos suavemente. O contato enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo. "Marisa, eu..." "Espera", ela me interrompeu, sua voz trêmula. "Antes de dizermos qualquer coisa, há algo que você precisa saber." Ela abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado pelo tempo. Com mãos trêmulas, o entregou a mim. "O que é isso?" perguntei confuso. "É uma carta." Ela respondeu, sua voz quase um sussurro. "Uma carta que escrevi para você há 40 anos, mas nunca tive coragem de enviar." Com o coração na garganta, abri o envelope. A caligrafia de Marisa, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, cobria a folha de papel. "Querido Carlos, quando você ler esta carta já estarei longe. Parti para São Paulo esta manhã, com o coração partido, mas certa de que estou fazendo a coisa certa. Há algo que não tive coragem de te contar pessoalmente. Estou grávida." "Carlos, e o bebê é seu. Sei que temos sonhos diferentes. Você quer ficar no Rio, construir sua carreira aqui. Eu preciso partir, seguir meu caminho. Não posso te pedir para abandonar tudo por mim e por um bebê que você nem sabia que existia. Então, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vou criar nosso filho sozinha. Ele nunca saberá sobre você e você nunca saberá sobre ele. É melhor assim. Perdoe-me por esta escolha egoísta, mas acredito que no final é o melhor para todos nós. Sempre te amarei, Marisa." Levantei os olhos da carta atordoado. O mundo ao meu redor parecia girar. "Marisa, isso quer dizer que..." Ela assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Sim, Carlos, nós temos uma filha. Ela se chama Laura e tem 39 anos. A revelação caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Uma filha. Eu tinha uma filha que não conhecia. Uma filha que cresceu sem saber quem eu era." "Por que, Marisa?" Consegui balbuciar, minha voz embargada pela emoção. "Porque você nunca me contou?" Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando suavemente. "Eu tinha medo, Carlos. Medo de arruinar seus sonhos, sua vida. E depois o tempo foi passando e ficou cada vez mais difícil contar a verdade." Ficamos em silêncio por um longo momento, cada um absorvendo o peso daquela revelação. 40 anos de segredos, de uma vida não vivida,
de um amor de pai que nunca pude dar. Como ela é? Perguntei finalmente, minha voz um misto de dor e curiosidade. Marisa sorriu através das lágrimas. Ela é maravilhosa, Carlos. Inteligente, forte, determinada. Tem os seus olhos, sabia? E o seu sorriso. Meu coração se apertou. Uma filha, minha filha, uma pessoa que carregava meu sangue, meus traços e que eu nunca conheci. Ela sabe sobre mim? Perguntei, temendo a resposta. Marisa balançou a cabeça. Não. Ela cresceu acreditando que o pai havia morrido antes dela nascer. Eu nunca tive coragem de contar a verdade. A raiva e a mágoa que começavam a borbulhar dentro de mim foram interrompidas por um pensamento súbito. Luísa, meus netos, Helena, como essa revelação afetaria suas vidas? Carlos, Marisa chamou suavemente, tirando-me de meus pensamentos. Eu sei que é muito para absorver. Sei que você deve me odiar agora. Mas Laura está no Rio. Ela veio me visitar. Se você quiser, se você estiver pronto, vocês podem se conhecer. Olhei para Marisa, para aqueles olhos verdes que um dia foram meu mundo inteiro. Agora, eles eram um portal para uma vida que eu nunca soube que tinha, para uma filha que nunca conheci, para um futuro que eu jamais imaginei. Eu não sei, Marisa, respondi honestamente. Eu realmente não sei. Saí do café em um estado de torpor, cambaleando pelas ruas de Copacabana como um homem bêbado. As palavras de Marisa ecoavam em minha mente, misturando-se com as memórias do passado e as incertezas do futuro. Sem perceber, meus pés me levaram até o cemitério São João Batista. Parei diante do túmulo de Helena, minha companheira de tantos anos, mãe dos meus filhos, ou pelo menos dos filhos que eu conhecia. O que eu faço, Helena? Murmurei para a lápide silenciosa. Como eu conto isso para Luísa e Pedro? Como eu enfrento uma filha que nunca soube que existia? O silêncio do cemitério foi minha única resposta, mas ali, diante da última morada de minha esposa, senti uma calma estranha me envolver. Helena sempre foi minha rocha, meu porto seguro. Mesmo agora, de alguma forma, sua presença me confortava. Voltei para casa, ao cair da noite, exausto física e emocionalmente. Ao entrar no apartamento, fui direto para a estante onde guardava os álbuns de família. Passei horas olhando fotos de Luísa e Pedro crescendo, de momentos felizes com Helena, de meus netos. E agora havia outra, Laura. Um rosto que eu não conhecia, uma vida que eu não acompanhei, uma filha que cresceu sem mim. Peguei o telefone várias vezes, quase ligando para Luísa, para Pedro, para contar tudo. Mas como explicar algo que nem eu mesmo conseguia compreender totalmente? Deitei-me na cama, sabendo que o sono não viria facilmente. Minha mente era um turbilhão de emoções contraditórias. Raiva de Marisa por ter escondido a verdade por tanto tempo. Tristeza pelos anos perdidos. Medo do futuro e das consequências dessa revelação. E, surpreendentemente, uma pontada de esperança. Esperança de conhecer Laura, de ter uma chance de ser pai para ela, mesmo que tardiamente. Enquanto o som das ondas de Copacabana invadia meu quarto, uma certeza se formou em meu coração: nada seria como antes. Minha vida, que eu acreditava estar chegando a um fim tranquilo, estava prestes a dar uma reviravolta que eu jamais poderia ter imaginado. O que o amanhã me reservava? Como eu lidaria com essa nova realidade? E mais importante, estaria eu pronto para ser o pai que Laura merecia, mesmo depois de tantos anos? Só o tempo diria. Mas uma coisa eu sabia. A partir daquele momento, cada decisão que eu tomasse mudaria não apenas o meu destino, mas o de toda uma família que eu nem sabia que tinha. E assim, entre lágrimas de arrependimento e sorrisos de esperança, adormeci, sonhando com um rosto que nunca vi, mas que carregava em si um pedaço de mim. Os dias que se seguiram à revelação de Marisa
Foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis. Cada manhã, eu acordava com a mesma pergunta martelando em minha mente. O que fazer com essa verdade que virou minha vida de cabeça para baixo? Vocês já se viram diante de uma encruzilhada, onde cada caminho parece igualmente assustador e promissor? Pois bem, era exatamente assim que eu me sentia. Após 3 dias de agonia interna, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Liguei para Luísa e Pedro, pedindo que viessem ao meu apartamento. Era hora de compartilhar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Quando meus filhos chegaram, seus rostos estavam marcados pela preocupação. Sentamo-nos na sala, o silêncio pesado entre nós. Pai, o que está acontecendo? Luísa perguntou, sua voz trêmula de apreensão. Respirei fundo, buscando coragem nas fotos de família espalhadas pela estante. Meus filhos, há algo que preciso contar a vocês, algo que mudará nossas vidas para sempre. E assim, com o coração na mão, contei-lhes tudo. Sobre Marisa, sobre o reencontro, sobre Laura. Cada palavra era como uma pedra que eu removia de meu peito, pesada e dolorosa, mas necessária. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro da sala. Luísa permaneceu sentada, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Como você pôde, pai? Pedro finalmente explodiu. Como pôde esconder isso de nós, de mamãe? Eu não sabia, filho, respondi, minha voz embargada. Juro que não sabia. Luísa levantou os olhos. Seu olhar uma mistura de dor e compreensão. O que você vai fazer agora, pai? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. O que eu faria? Como reconciliaria minha família existente com essa nova realidade? Eu quero conhecê-la, admiti, sentindo o peso dessa decisão. Quero conhecer Laura, mas só se vocês estiverem de acordo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Pedro continuava inquieto, mas Luísa surpreendeu-me. Pai, ela disse suavemente, pegando minha mão. Você sempre nos ensinou sobre a importância da família, do perdão. Como poderíamos negar isso a você? Ou a nossa irmã? Suas palavras foram como um bálsamo para meu coração atormentado. Pedro, ainda visivelmente perturbado, assentiu lentamente. Vai levar tempo, pai, ele disse. Mas estamos com você. Abracei meus filhos, chorando abertamente pela primeira vez em anos. Naquele momento, senti o amor incondicional que apenas uma família pode oferecer. Com a bênção hesitante, mas sincera, de Luísa e Pedro, marquei um encontro com Marisa e Laura. O local escolhido foi o Parque Lage, um lugar que sempre me trouxe paz. No dia marcado, cheguei cedo, meu coração batendo tão forte que achei que todos no parque poderiam ouvi-lo. E então, eu as vi. Marisa, com seu sorriso nervoso, e ao seu lado, Laura. Ela era linda. Seus olhos, como Marisa havia dito, eram iguais aos meus. Mas havia algo mais nela. Uma mistura de Marisa e eu que criava uma pessoa única, maravilhosa. Laura, Marisa disse suavemente, este é Carlos, seu pai. O mundo pareceu congelar naquele momento. Laura me olhou, seus olhos, meus olhos, cheios de uma mistura de emoções que eu não conseguia decifrar. Oi, ela disse, simplesmente sua voz tremendo ligeiramente. Oi, Laura, respondi, sentindo o peso de 39 anos de ausência naquelas 2 simples palavras. O que se seguiu foi uma conversa difícil, emocionante e profundamente transformadora. Laura contou sobre sua vida, seus sonhos, suas lutas. Falou sobre como cresceu imaginando um pai que nunca conheceu, criando histórias em sua mente sobre quem eu poderia ser. Eu sempre senti que havia algo faltando, ela admitiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Algo que
Nem o amor incondicional da minha mãe podia preencher completamente. Ouvi tudo com o coração partido, maravilhado com a mulher incrível que minha filha havia se tornado e devastado por não ter feito parte de sua jornada. Laura, disse finalmente, minha voz embargada pela emoção. Sei que nada pode compensar os anos perdidos. Mas, se você me permitir, gostaria muito de fazer parte da sua vida agora. De conhecer você, de ser seu pai. Ela me olhou longamente, como se buscasse algo em meu rosto. Então, lentamente, um sorriso se formou em seus lábios. Eu gostaria disso, pai. A palavra pai, vinda dela, foi como uma descarga elétrica em meu coração. Sem pensar, abri os braços e Laura se jogou neles. Abracei minha filha pela primeira vez, sentindo 39 anos de amor reprimido transbordarem de uma só vez. Marisa observava a cena, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Nossos olhares se encontraram por cima do ombro de Laura e vi neles um pedido silencioso de perdão que concedi com um leve aceno de cabeça. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Apresentei Laura, a Luísa e Pedro. O encontro foi tenso inicialmente, mas aos poucos vi meus filhos abrindo seus corações para essa nova irmã. Conheci meu genro e meus 2 netos por parte de Laura. A ideia de ser avô novamente, de ter uma família expandida que eu nem sabia que existia, era ao mesmo tempo assustadora e maravilhosa. E Marisa... Bem, Marisa e eu tivemos muitas conversas longas e dolorosas. Havia mágoa, sim, mas também compreensão. O amor que sentimos um pelo outro nunca morreu realmente, mas transformou-se em algo diferente, amadurecido pelo tempo e pelas experiências vividas. Hoje, 6 meses depois daquele domingo fatídico na feira de antiguidades, minha vida é irreconhecível se comparada ao que era antes. Tenho jantares de família onde Luísa, Pedro e Laura sentam-se à mesma mesa, compartilhando histórias e construindo novos laços. Meus netos, todos eles, enchem minha casa de risos e bagunça. Marisa é uma presença constante em minha vida agora, não como uma amante, mas como uma parceira nessa jornada incrível que é reconciliar o passado com o presente. Ainda há momentos de tensão, é claro. Feridas profundas não cicatrizam da noite para o dia. Mas há também momentos de alegria pura, de conexões sendo formadas, de um amor familiar se expandindo de formas que eu nunca imaginei possíveis. Quanto a mim, aos 65 anos, descobri que a vida ainda pode nos surpreender. Que o amor, em todas as suas formas, tem o poder de curar, de transformar, de redimir. Às vezes, tarde da noite, sento-me na varanda do meu apartamento em Copacabana, olhando para o mar. Penso em Helena, em nossa vida juntos, nos filhos que criamos. Penso em Marisa, em Laura, na vida que poderia ter sido e na vida que agora é. E sorrio, porque entendi finalmente que o coração humano tem uma capacidade infinita de amar. Que podemos honrar o passado enquanto abraçamos o futuro. Que nunca é tarde demais para se redescobrir, para se reinventar, para amar e ser amado. E assim, enquanto as ondas de Copacabana quebram na praia, eu, Carlos, aos 65 anos, me encontro no início de uma nova jornada. Uma jornada de reconciliação, de descoberta, de amor, em suas mais variadas formas. Quem diria que um simples reencontro numa feira de antiguidades poderia mudar tudo? Mas mudou. E eu, pela primeira vez em muitos anos, estou ansioso para ver o que o amanhã trará. Porque agora sei que, não importa o que aconteça, não estarei sozinho. Tenho uma família, complexa, imperfeita, maravilhosa ao meu lado. E isso, meus amigos, é o maior tesouro que um homem pode ter.